Pelos aniversariantes, Priscila da Silva, Jonas Henrique. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao grande dia. Todos esses dias que antecederam foram preparatórios para vivenciar esse grande momento da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que são colunas da nossa igreja, são sustentáculos da igreja. A igreja é de Cristo, mas ela está alicerçada na fé dos apóstolos. Por isso a igreja é apostólica, porque Jesus disse a Pedro, após a confirmação da fé de Pedro, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Ou seja, jamais serão mais fortes, jamais serão capazes de derrotar a igreja. Por isso, esta é a nossa fé, aquela fé que Pedro professou e que Jesus confirma, e anuncia a Pedro que ele vai confirmar. Pedro é aquele que confirma a fé. Então, Paulo é aquele que, assumindo a fé professada por Pedro, dá continuidade e expande essa fé para todos os povos. É o comunicador dos povos para as outras nações. Então, por isso há uma relação profunda entre o ministério de Pedro e Paulo. Por isso a igreja celebra juntos esses dois apóstolos, o martírio desses dois apóstolos, porque há uma profunda comunicação. Ambos, um pela cruz, outro pela espada,
os dois deram testemunho de Jesus Cristo. Então, celebrando esta solenidade, a liturgia de hoje nos ajuda a perceber alguns aspectos importantes. Primeiro, que a igreja não é uma criação humana, não é uma vontade humana. A igreja não pode ser inventada, criada por quem quer que seja. A igreja é, sobretudo, a comunidade do ressuscitado. E esta comunidade, ela transmite aquela comunidade que experimentou, que escutou do Senhor, que recebeu o mandato divino, ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela mesma comunidade, ela transmitiu ininterruptamente nos tempos, até a volta de Jesus. A igreja é comunicadora dessa salvação. Então, a mesma fé deve ser transmitida sem rasuras, então, sem modificações. Então, a igreja é, antes de tudo, uma vontade divina, uma vontade, uma instituição divina que não pode sofrer alterações. Ela precisa ser fiel. Aquela mesma fé que os apóstolos Pedro e Paulo morreram por ela, esta é a fé que a igreja vai ensinar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os tempos, em todas as gerações, em todas as culturas. O conteúdo essencial da fé é o mesmo. O credo é o mesmo. O credo que os discípulos rezaram é o credo que a igreja reza até hoje, que ensina até hoje e que viverá sempre. A mesma oração que Cristo ensinou, então a mesma ceia, e às vezes a gente não entende isso, e aí diz assim, eu não vou na missa, eu não gosto muito da missa, porque a gente já sabe o que é que o padre vai dizer, que é sempre do mesmo jeito, porque a gente não entende que o que nós experimentamos, e o que nós anunciamos, o que nós vivemos hoje, como nós cantamos no canto, nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós cantamos isso sempre no Pentecostes, mas para nos dizer dessa realidade que nós vivemos a mesma, como se fosse aquele mesmo momento, e em cada missa nós atualizamos aquela mesma ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Então, primeiro aspecto é que a igreja não é uma criação humana, mas uma criação divina, uma instituição divina. Depois, a dimensão apostólica da igreja. E o que é ser apóstolo? Apóstolo não é somente aquilo que Pedro faz na leitura do Evangelho, que nós ouvimos Pedro professando: Pedro, tu me amas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é só um dizer, mas é uma vida inteira que faz de nós discípulos. A prova de amor que Pedro dá, a prova de amor que Paulo dá através da palavra, ela se concretiza em gestos concretos na sua vida, em compromisso com o reino de Deus, com o anúncio desse reino, até a morte. A vida inteira é comprometida com este projeto de Jesus. Eu creio, e porque creio eu me comprometo, porque creio eu vivo, porque creio eu morro crendo e testemunhando. Assim, nós ouvimos na primeira leitura os apóstolos presos, sendo presos para satisfação do povo. Vendo que isso agradava a multidão, prendiam os apóstolos, matavam os apóstolos. Então, esta realidade, nós vemos aqui, esta apostolicidade do discípulo, é alguém que crê, alguém que se compromete, que vive com o Senhor, que está inteiramente comprometido com o Senhor. Isso é ser apóstolo. Hoje, há muitas denominações, muita gente criando igrejas,
e ainda diz que é uma igreja apostólica, não sei das quantas. Então esta apostolicidade não é uma criação, não é uma invenção, não é só uma palavra, mas é sobretudo uma vivência, um testemunho. E esta apostolicidade verdadeira acontece através da transmissão dessa missão ininterrupta, como já falei, aos fiéis, verdadeiros, legítimos discípulos de Jesus, que são os apóstolos, hoje são os nossos bispos, que são a quem é transmitida a mesma fé por todos os tempos. Então, aqueles que receberam a ordenação episcopal são os sucessores legítimos dos apóstolos. Por isso nós dizemos que a nossa igreja é apostólica. E este ser apostólico da igreja faz de nós e nos convida pelo batismo que nós também sejamos estes cristãos que são capazes de assumir esta vida apostólica como amigos, como nos diz a introdução da missa de hoje. Eis os homens que, abraçando a fé, se tornaram amigos de Jesus e regaram a igreja com o seu sangue, cultivaram a igreja com o seu próprio sangue. Isso nos faz refletir o nosso modo de viver a fé hoje. Porque às vezes nós olhamos para os discípulos de Jesus, e se nós olhamos e paramos para fazer uma pequena meditação, talvez nós tenhamos motivo para sentir vergonha do tipo de cristão que a gente é hoje. Se nós olhamos para os discípulos de Jesus, que vivendo em meio à perseguição, foram capazes de amar Jesus a tal ponto, de amar a igreja a tal ponto, de dar a vida por ela sem jamais renunciar, sem arredar o pé. Mas diziam os apóstolos diante dos seus algozes: nós obedecemos, nós ouvimos, escutamos antes a voz de Deus que a voz dos homens. É a voz de Deus que nós escutamos, porque amigos de Deus, nós fazemos como Jesus a vontade de Deus. Então, se nós olhamos para às vezes as fraquezas que nós temos, as tibiezas na fé que nós temos, nós nem somos perseguidos, mas basta alguém discordar de nós, basta alguém dizer alguma palavra que nos ofenda, talvez sermos criticados por algum modo, aí muita gente já não pisa mais na igreja, na semana seguinte a gente já não vê mais na missa. Porque isso, porque aquilo, porque aconteceu, porque o povo da igreja é assim. Olha que tipo de cristão nós somos. Quando nós olhamos para os discípulos, para os apóstolos de Jesus, nós olhamos o que é de fato ser discípulo. O que de fato é ser apóstolos de Jesus. É amar até as últimas consequências como Jesus amou. Então, meus irmãos e irmãs, eu dizia que os apóstolos hoje são o Papa e os seus sucessores, e também aqueles que estão em comunhão com ele, os legítimos apóstolos, que são os bispos. Então a igreja é apostólica e o Papa é Pedro, é a presença de Pedro que está, quem Deus confiou à igreja, confiou a Pedro, e Pedro vive na pessoa do Papa. O Papa é aquele sinal da unidade que Cristo desejou para a sua igreja. E aqui vale lembrar algo importante, que o Evangelho diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dando uma autoridade à igreja de ligar e desligar, de confirmar a fé. E então aqui há uma instituição do papado. E o papado é mais do que uma pessoa do Papa.
independe do Papa que esteja naquele momento. Hoje, o Papa Leão XIV. Daqui a pouco, quando ele terminar a sua missão neste mundo, virão outros. E assim, nós já passamos 267, se não me engano, papas. Mas essa instituição de Cristo, que é o papado, entregue a Pedro, permanece vivo. Porque a vontade de Cristo, ele é o sinal da unidade da igreja, e a igreja em comunhão com o Papa, ela segue na história no mesmo caminho, vivendo a mesma fé que Jesus ensinou aos apóstolos. A igreja, através do Papa e dos bispos, ela nos comunica através dos tempos. E então, veja o que Jesus diz aos apóstolos, a Pedro: o que você desligar será desligado. Ou seja, para ser cristão apostólico, para ser cristão católico, precisamos estar em plena comunhão com o Papa, em plena comunhão com aquele que representa a unidade, é o vigário de Cristo, é aquele que representa o Cristo na comunidade, é o Papa. E aí hoje nós vivemos, basta ver na rede social, pessoas se dizendo católicas, mas não gostam do Papa. O Papa não independe se eu gosto, se pensa igual a mim, se não pensa, se eu gosto da cor do Papa, do que o Papa usa, se o Papa... Isso não tem nada a ver. O Papa independe da pessoa que está no cargo naquele momento. O Papa é uma instituição, é mais que uma pessoa, é uma instituição. E quem está fora da comunhão com o Papa está excomungado da igreja. Não precisa a igreja mandar um decreto que você está excomungado, mas é o que a gente chama de lato sententia, ou seja, uma excomunhão automática. A pessoa se excomunga a si mesmo na medida em que ele rompe com os laços de comunhão com a Santa Igreja Católica, representada na pessoa do Papa. Então hoje é um dia de comunhão, é um dia sobretudo da nossa reflexão, de oração pela pessoa do Papa. Hoje o Papa Leão XIV, para que ele seja fiel a Cristo, para que ele, como cabeça da igreja, representando Cristo cabeça, possa ser esse sinal de comunhão. E nós, unidos a ele em comunhão, possamos escutar, nos ligarmos a Deus, estarmos conectados a Deus pela comunhão com o Papa, com a Santa Igreja, que é corpo de Cristo. Que os santos apóstolos intercedam por nós, São Pedro e São Paulo, para que nós tenhamos coragem, tenhamos a mesma fé, o mesmo compromisso, e possamos, como batizados, assumir a nossa fé, viver com profundidade, sobretudo, essa fé, para que nós possamos comunicar ao mundo, para que o mundo tenha vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A tristeza ou a aflição, nem o passado nem o presente, o futuro nem opressão, que nos separará. Maior prova de amor não há. Vida, numa entrega total, o desejo sem fim, quero viver sobre a chuva, talvez Senhor, um amor assim, de beleza.
amor. Ele tem o amor reunido e somente sabe amar. Que felicidade é contemplar que o seu amor em minha vida já me faz compreender. É preciso olhar pro meu irmão e ver que ele não está. Um amor assim, de beleza sem igual, é o que eu quero ter, é meu ideal, sem condições, quero mais. E viver assim, eu sei.